Olá, amigos, tudo bem? Estamos de novo aqui na proposta de conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita e para isso a gente tem usado, né, esse companheiro aqui, o livro Fonte Viva. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo terceiro, na Grande Romagem. E Emmanuel, para compor esse capítulo, ele vai se inspirar na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11 dessa carta, o versículo 8, que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Né? E lembrando que o capítulo 11 da carta de Paulo aos Hebreus, ele é um capítulo dedicado a trabalhar a ideia da fé. Né? E a partir daí, a gente começa então com o primeiro parágrafo de Emmanuel que diz assim: Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. Né? Quer dizer, ele começa dizendo que é para o aprendiz. Né? Quer dizer, cada um de nós, todos nós que nos propomos a compreender as ideias do Evangelho, né? E aí ele fala que a semelhança de Abraão seremos chamados à sublime herança do que lhe é destinado. Bom, herança é, é um conjunto de bens adquiridos, né? Bens adquiridos, a definição de herança, né? Conjunto de bens adquiridos por direito, é, a partir daquilo que as gerações anteriores construíram. Né? Então, herdar os bens dos meus pais, receber esses bens que foram por eles construídos e deixados. Mas Emmanuel, vamos nos lembrar que Emmanuel está nos falando da vida espiritual, né? Então essa herança, ela ela é aquela que nós herdamos de nós mesmos, né? Então é o tesouro que a traça não rói, que o ladrão não rouba, que nos narra o Cristo, e é também composta, claro, dos nossos débitos, né? Dos elementos que nós precisamos restaurar nas nossas vidas, né? E isso é então chamado, como Emmanuel nos compõe aqui, né? Um chamado que se destina aos aprendizes, a nós que nos propomos ao estudo. E ele vai ser tácito aí, dizendo assim: a conscrição atinge a todos. Conscrição, alistamento, né? Atinge a todos. Então, hoje eu sou um aprendiz, mas existe uma lei. O aprendiz, ele vai entrar de forma harmônica a esta lei, qual seja a lei de evolução. Né? Mas mesmo que eu não tenha em mim, mesmo que não parta de mim esse intuito de me tornar aprendiz, a lei de evolução se encarregará, então, de me conduzir a esse caminho. Né? Porque ele fala da lei de evolução, mas aquela referência anterior à herança, ela está vinculada a outra lei, qual seja a lei de justiça. Né? Quer dizer, aqui então, Emmanuel elenca dois elementos que compõem a lei divina, né? Para nos informar com essa riqueza de que seremos receberemos segundo o nosso plantio e seremos responsabilizados pelo nosso plantio. Ele segue dizendo assim: o grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Né? Bacana essa ideia de erguer o coração, porque é o Cristo que no livro Boa Nova
informa a Anã que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração. É o mundo dos sentimentos, né? É o mundo da ética e da moral aplicada. E é interessante a gente entender que aqui existe um convite a erguer o coração, ou seja, sublimar os sentimentos. Os sentimentos mais rasteiros, eles devem ser colocados de lado, né, em prol da sublimação dos nossos sentimentos. Segue ele dizendo assim: ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que nosso objetivo é Cristo Jesus. Ignoramos. Mais uma vez, Emmanuel então atua e fala como o grande poeta que é. E ele vem nos apresentar a ideia das estações do ano, que é uma ideia figurada, né? Da romagem enorme, que é outra ideia que está compondo, né? E do contato. 3 elementos que estão aí convivendo juntos para passar uma grande ideia dentro do parágrafo, né? Quer dizer, as estações do ano, ela na realidade, ela vai nos apresentar primavera, verão, inverno, outono, né? Então são 4 momentos em que os continentes vão estar experienciando condições climáticas diferentes, e por conta disso todos os habitantes, animais, sejam quem forem, que estão, as plantas que estão dentro daqueles elementos, elas vão enfrentar facilidades ou dificuldades. E isso reflete para dentro de nós, né? As nossas estações íntimas e as estações que orbitam ao nosso entorno, né? Quer dizer, nem sempre viveremos o verão da vida, né? O verão da juventude, a idade passa. Nem sempre viveremos condições de saúde, né? A saúde, ela também transita. Nem sempre viveremos condições de harmonia com nossos irmãos, isso também reflete algumas estações, né? E notem como é ampla essa imagem de expressão que Emmanuel usa quando colocado dentro da nossa vida, da nossa experiência, né? E aí ele fala, quer dizer, a gente não sabe em qual estação, se vai estar tudo legal, ou se as coisas vão estar caóticas quando acontece o contato, né? Contato é a ligação, a aproximação, né? Então, que interessante, né? A gente espera que o contato se dê quando as coisas estejam bem, porque nós vivemos então nas melhores condições possíveis para que esse contato, e contato, gente, é contato com a divindade, com Deus, né? Então, nas condições onde tudo está correndo muito bem, esse contato seria muito melhor aproveitado por nós, mas nem sempre isso vai acontecer, segundo a gente não sabe, né? Muitas vezes o contato chega naquela estação mais difícil do ano, no inverno, chuvoso, frio, e é onde a gente está sem casa ainda. Olha só, né? E a ideia da romagem, né? Quer dizer, romagem é a peregrinação a Roma, mas ela é também o passar do tempo, né? Isso é definição de dicionário. A gente cuida dessa ideia de procurar nos dicionários algumas palavras escolhidas por Emmanuel para compor o texto, porque pensamos que esse é o grande objetivo de Emmanuel, sabe? Ele escolhe muito bem essas palavras. E se você pega a romagem no dicionário, ele vai significar a viagem a Roma, né? Mas ele vai significar, nos dias de hoje significa as procissões ecumênicas, né? Mas significa também o passar do tempo.
Então, durante as estações da nossa vida, que já tem uma simbologia enorme, a gente não sabe quando será o contato. Quando a gente vai, então, se vincular, buscar comunhão com Deus? Quando está tudo bem? Ou será que a gente vai esperar as coisas se complicarem para que a gente busque esse contato? Mas ele fala, mas já estamos informados que nosso objetivo é o Cristo Jesus. Então não tem como negar. Todo mundo já sabe que o nosso objetivo é o Cristo Jesus. A gente pode postergar, mas, né? Aí de novo entra as ideias anteriores das duas leis que ele elencou, a primeira da justiça, né? E a segunda, a da evolução. E aí, Emmanuel segue dizendo assim: quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Ele começou a falar algumas formas de contato, alguns instrumentos que a lei de evolução tem para nos colocar em contato com o nosso objetivo, que segundo ele é o Cristo Jesus, né? Quantas vezes então seremos constrangidos, quer dizer, constrangidos, obrigados, né, forçados a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Senda é o caminho estreito, né? Porque o caminho para o Cristo ele é estreito, né? Largo é o caminho que já está construído, aquele caminho daquilo que nós somos hoje, lembrando que somos o melhor de nós, né? Então existe muita coisa construída em nós, mas existe ainda um caminho estreito a ser trilhado. Por quê? Porque é estreito, porque é difícil, né? É o caminho daquilo que nós ainda não fizemos. O que já fizemos é fácil. É fácil, é o Cristo que diz que é o tesouro que a traça não rói e o ladrão não rouba. Tesouro que você já construiu. É o nosso melhor, que já está composto, né? E o desafio é ir além. Então, e é o próprio Emmanuel que responde, né, a pergunta, insolúvel a resposta. Por quê? Porque compete a cada um de nós. E essa competência, ela estará presente a cada segundo da nossa existência. Então é por isso que não dá para ter uma resposta, né? Porque a cada um vai ser segundo as suas próprias escolhas, né? O tempo em que passaremos sobre lágrimas, sobre incompreensão, em que as nuvens irão obscurecer as nossas vistas, em que os espinheiros estarão no nosso caminhar. Emmanuel segue dizendo assim: importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Chamando para nós a responsabilidade, né? Porque esse texto aqui eu não estou narrando ele para vocês, eu estou narrando ele para mim. Ele é extremamente útil para mim, na minha vida. Talvez seja também para de vocês, talvez, né? Dependendo da forma com que cada um vai encarar. Mas para mim, esse texto é de grande utilidade. Por quê? Porque sou eu que estou aqui lendo ele. Então ele é para mim agora, nesse momento. Emmanuel não está por mim falando para vocês, ele está falando diretamente para mim. E talvez isso seja útil para outros, mas para mim isso é essencial. Ele segue dizendo assim: hoje é suor intensivo, amanhã é responsabilidade, depois é sofrimento, em seguida é a solidão. Outros chamamentos, outras formas de chamamento. Ele elabora melhor. Antes ele elabora alguns elementos exteriores, agora ele foca mais em alguns elementos interiores, perceberam? Ele muda, ele fala a mesma coisa, mas muda a ênfase, porque o chamamento vem de muitos lugares, né? De fora, eu perdi uma pessoa muito querida. De dentro, estou sofrendo com isso. Mesma coisa, mas em dois campos diferentes da vida humana,
né? E aqui ele fala do suor intensivo, né? Daquela dedicação ao trabalho, né? Uma coisa que só está do lado de dentro, tá? Amanhã, responsabilidade. É você pensando sobre aquilo que foi feito, né? Nesse enfoque de ser responsável. Depois é o sofrimento. Falamos muito a respeito do sofrimento. E uma forma de enxergar a ideia de dor e sofrimento é justamente essa. A dor vem de fora. Se eu te belisco, você vai sentir dor. É inevitável isso. É orgânico. Agora, se amanhã a gente se recorda daquele beliscão, não tem dor mais alguma. O beliscão já passou. O organismo já está completamente recuperado daquele beliscão. Então, aí não tem mais dor, tem o que? Sofrimento. Eu escolhi sofrer, lembrando daquilo e revivendo aquele ato, né? E, de novo, eu falo, essa é uma maneira de enxergar esses dois conceitos, né? Que, pelo dicionário, vão ser retratados como sendo uma coisa só, né? Mas é bem interessante a gente refletir. Ele segue dizendo assim: ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Indispensável, não dá para dispensar, seguir sem desânimo. Porque com desânimo as coisas vão ficar mais turbulentas, né? Ele segue dizendo assim: quando não seja possível avançar 2 passos por dia, deslocamo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Então, ir em frente, isso é essencial, né? O Cristo vai nos narrar isso lá na parábola do semeador, no finalzinho dela. Consultem o Evangelho, é muito importante. Então ele vai junto aos seus apóstolos, aos seus seguidores, ele vai explicar a parábola do semeador, né? E ele vai falar das terras. Mas para mim a cereja do bolo é o final, quando ele narra a boa terra. Porque ele vai explicar as pedras, os espinhos, que Emmanuel narrou aqui, né? Não por acaso, né? Mas no final ele explica a boa terra. E eu acredito que a nossa proposta é tornarmos-nos boa terra. Então, o que é a boa terra? Segundo ele, é aquele que ouve, compreende. Então, o que daqui que eu estou ouvindo e compreendendo para me tornar boa terra? Porque o terceiro elemento que o Cristo nos apresenta é vital, né? Então, a boa terra é aquele que ouve, compreende e produz e aplica. Porque ao aplicar, ele concretiza a ideia de Emmanuel de avançar 2 passos. Ele transforma espinheiros em boa terra. Isso é uma transformação, meus irmãos. Você está transformando pedra em terra adubada, né? Então a boa terra é aquele que ouve, compreende, e produz, e aplica, e dá fruto. E aí ele vem ao encontro dessa ideia de desloquemos-nos pelo menos alguns milímetros, porque é o Cristo que vai falar, e produz uns 30, outros 60, outros 100 por um. Não importa quanto tu produza para ser boa terra, que tu será. Se tu se deslocar, se eu me deslocar alguns milímetros dentro daquilo que eu ouvi e compreendi aqui dentro, eu serei boa terra, nem que seja alguns milímetros. Por isso Emmanuel nos apresenta essa composição. Por isso que o fardo é leve. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É necessário caminharmos de acordo com a força das nossas pernas e nunca pararmos, nunca estagnarmos. Segue Emmanuel dizendo assim: abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Gente, isso aqui é uma promessa de Emmanuel, porque ele está falando, para cada milímetro que eu caminho, abre-se a vanguarda em horizontes. O mundo muda, mas o mundo continuou o mesmo. O que muda é a forma com que eu vejo o mundo. As dificuldades, as dores, os espinhos, a calúnia e por aí vai. É isso que muda.
O mundo vai ser o mesmo. Eu vou me transformar. E nessa transformação eu vou identificar alguns elementos que antes eu não via. Eu vou ver o chamado. E quem está chamando? É o Cristo. Chama todos nós, a todo momento. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A gente nem vê o chamado. Como é que eu vou escolher uma coisa que eu não estou nem vendo? Então são esses chamados, né? Iluminação espiritual, progresso na virtude. Isso é uma promessa, é uma certeza para aquele que ouve, compreende e produz. Não importa quanto. Não importa se 2 quilômetros ou 2 milímetros. Maravilhoso. A chamada de Emmanuel, né? E ele continua falando assim: subamos sem repouso pela montanha escarpada. É íngreme. Escarpada é íngreme. É difícil. Mas a proposta é subir sem repouso. É transformarmos-nos em boa terra a cada momento da nossa vida, como ouvindo os chamados e aplicando alguma coisa. Aquilo que a gente entendeu. Seja lá o que for. Porque uns vão entender uma coisa, outros vão entender outra, alguns não vão entender nada. Então precisamos aplicar aquilo que compreendemos. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo os desertos. Os desertos é uma imagem fantástica, né? Porque é escassez. Aquele que se debruça no mundo da sensação vive, ainda que na fartura, na escassez, no deserto. Porque o mundo da sensação é o mundo da satisfação. E satisfazer as necessidades do homem físico é muito transitório. Dá satisfação. Não há como negar. Dá satisfação. Comer dá satisfação, mas a fome vem logo depois. Esse é o nível de transitoriedade dessa satisfação, né? A felicidade é outra coisa. É uma composição, uma construção do ser, uma construção dentro do mundo das nossas emoções. É o reino de Deus. É a felicidade. É o mundo do sentimento. A saciedade é outra coisa. A saciedade é concreta. É esse mundo aqui. É carro, é casa, é comida. É sexo, é beleza, e por aí vai. Desertos. Muitas vezes, o que a gente está fazendo é construir desertos na nossa vida. Eu não estou aqui para dizer que o mundo concreto não é importante. Claro que é. É importante ter condições de subsistir, de sustentar a sua família, de ter um local para morar. Mas quando isso passa dos limites, a gente começa a viver, então, a construir esses desertos. Superando dificuldades. A dificuldade é a solução. O obstáculo, o problema, não é um problema em si. É justamente a oportunidade. Por isso que a gente não vê, porque geralmente é difícil. Então é preferível não ver. Preferível fechar os olhos. Varando nevoeiros. É a fé, né? Quem viu Deus? Quem de nós viu Deus? Tem que ter fé para acreditar nesse Deus. Para acreditar nesses valores. Muitos vão se perder nos nevoeiros. E nós? Importante aqui, hoje, sou eu, para mim. Porque a única pessoa capaz de varar o seu nevoeiro sou eu mesmo. Ninguém conduz nessa acepção da ideia que Emmanuel nos apresenta. Ninguém me conduz. A gente recebe ferramentas para ir nos encontrando, mas a responsabilidade é toda nossa. E aí seguindo, eliminando obstáculos, que como a gente já falou, não são obstáculos, são oportunidades, são chamados.
que a gente não escolhe, porque vem com cara de obstáculo. E ninguém quer obstáculo. É sendo estreito o caminho, né? Emmanuel vai fechar dizendo assim: Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Felicidade. Não é saciedade, não é no mundo. O meu reino não é deste mundo, não é. Não é. Esse mundo existe, ele tem a sua relevância, somos espíritos encarnados, mas o reino de Deus não é desse mundo. A felicidade é da alma, é do sentimento, é do equilíbrio. Segue Emmanuel: obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além de nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Conscientes, acordados, despertos da nossa destinação. Qual o nosso destino? A gente já sabe. Muitas vezes a gente joga para o mundo do nosso inconsciente. Traz de volta. A gente precisa disso. E convictos. Convicto, acreditando, confiando, crendo, fé. O capítulo começa falando de fé. E Emmanuel encerra falando de fé. Portanto, irmãos, tenhamos fé.